que aconteceu na sociedade? Nós achamos que a Idade Média tinha acabado em 1453, quando houve a invasão de Constantinopla. Não é verdade. A Idade Média está acabando agora, neste momento. E por quê? Porque tudo até hoje era baseado na média. Ou seja, medicina era baseada em protocolos genéricos, faz bem ou faz mal para a média da população. Educação, o professor dava aula baseado na inteligência média daqueles alunos da classe. Né? O jornal falava, vou fazer um artigo desse tamanho, porque o interesse médio dos meus leitores sobre aquele assunto é desse tamanho. Se fizer muito, enche o saco, se fizer pouco, a pessoa sente falta. Então, tudo estava baseado na média. E, de certa maneira, esse momento do mundo está acabando. Por quê? Porque é um momento de uma sociedade onde o bom comportamento subsidia o mau comportamento. Eu pago uma nota de juros porque alguém não paga as contas e eu pago uns juros altíssimos. Então eu estou subsidiando aquele que não paga. Na hora em que eu faço um seguro-saúde e pago uma nota por mês, é porque tem um monte de gente que não se cuida, que enfia o pé na jaca, eu que me cuido, pago a conta dele. É verdade. Tá certo? Seguro de carro é a mesma coisa. Por que o seguro de carro é alto? Porque alguém deixa o carro aberto, corre mais de 200 por hora. Eu que faço direção defensiva, eu pago a conta. Então, assim, numa sociedade baseada na média, uma sociedade que o adimplente paga a conta do inadimplente, que o que se cuida paga a conta do que não se cuida. Então, isso está acabando. Está chegando aí agora o cadastro positivo, está chegando aí a mensuração de performance de como eu dirijo para me dar mais desconto. Ou seja, nós estamos deixando essa área. Isso trouxe uma sociedade mais mimada. Agora nós não queremos mais ser tratados como média. Antigamente eu assisti o filme que a Globo punha às 8 da noite, horário, eu tiro que ele disse isso. Hoje eu tenho 1000 filmes para assistir. Antigamente eu tomava o café que vinha no bule. Agora, Nespresso, Restreto, Ligeiro, Carioca, Pingado, o que você quer? Né? 120 tipos de café. Antigamente chegava num hotel, por mais que fosse 5 estrelas, era o travesseiro que estava na cama que eu dormia. Agora não, menu de travesseiro. Verdade. A gente não sabe escolher. A sociedade passou a ser mimada. E ao ser mimada, não aceita mais ser atendida pela média. Por isso, as empresas, seja quais forem, de serviço, como no caso da iFood, ou de produto, elas têm que entender que elas vão precisar ter, ou basear daqui para frente o seu negócio num tripé, que é a simplicidade e a facilidade de produtos e serviços, né? Tem que ter a flexibilidade do processo e tem que ter a individualidade da relação. É baseado nesse tripé que todas as empresas daqui para frente vão ter que performar. Eu concordo com tudo que o Walter disse. Eu só uso palavras diferentes para explicar. Vai ser difícil ganhar, hein? Não. Palavras diferentes. Não, mas não quer dizer que são mais sofisticadas. São só diferentes. Só um adendo muito bom que você falou, Walter. Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas de fato, né? Hoje é tudo altamente customizável. Antigamente era tudo feito como comunicação de massa, Antigamente era o seguinte, tinha 3 distâncias da direção no carro. O perna curta, perna média e perna longa. E você que se adaptasse, fosse mais para frente no banco, para pegar o pedal. Aqui, agora você mexe em tudo, ou seja, antigamente nós nos adaptávamos a tudo, agora tudo se adapta a nós. Essa é a grande revolução. Eu tinha uma agência de propaganda, eu falava assim, olha, é assim, eu mando atendimento, ele pega o briefing, depois vai pro planejamento 15 dias depois entrega para criação, a criação passa um mês, cria as campanhas, depois de aprovado vai para a mídia. Hoje chega e fala assim, não é nada disso, eu quero que você defina a mídia e eu tenho que me adaptar à minha empresa. E a Cacau Show exige que eu esteja lá dentro 24/7 e quer que a equipe esteja dentro da empresa e não fora. Vocês a mesma coisa, vocês se adaptam o tempo inteiro às demandas do cliente. A visão antigamente era assim, o cliente que se adapte a mim. Essa é a grande mudança. Então, como é que eu enxergo exatamente isso que o Walter falou de novo? Não tem diferença pra mim. Primeiro assim, sob a ótica de contexto, a tecnologia muda isso tudo. Esse é o trigger. Por quê? Porque a tecnologia permite você eliminar fricções que antes te obrigavam a ter média. Por exemplo, quando você fala de internet, digitalização, APIs, nuvem, dados. Então agora eu consigo enxergar tudo de forma individual, que o Walter falou. Você conhece muito a pessoa com base nos dados. Exatamente. E aí por isso se fala tanto hoje em tecnologia. Então tecnologia, digitalização, não é buzzword. É uma obrigação para poder chegar nisso. E a forma como eu explico isso, falando a mesma coisa que o Walter, é o consumidor, ele saiu de uma era transacional para uma era da jornada. Então o que é o transacional? Você entra no Magalu, na loja e fala, eu quero uma geladeira branca. O cara não sabe quem é você. Ele procura se tem uma geladeira branca e te vende ou não. Hoje, você entra na loja com seu CPF, ele sabe quem é você. Ele sabe se você quer uma geladeira branca barata ou cara. Então, o que acontece na rede social? O que acontece nos atuais modelos de negócio? A gente cada vez fala mais de fidelização.
Quando eu penso no Netflix, a gente lembra da assinatura. O que é assinatura? Jornada. Quando a gente fala de rede social, a gente fala de alcance, frequência, retenção. Jornada isso. Nada é mais do que jornada. Há 20 anos atrás, você comprava algo e desaparecia. Não existia lógica de jornada. Quando você tem uma lógica de jornada, você tem 2 efeitos pro consumidor. Ele tem que estar disposto a dar o dado. Evidentemente, eu não estou falando aqui em condições que sejam ruins para a sociedade. A gente tá, né? A gente dá tudo no geral. Todos E o os dados. segundo, a empresa precisa ter a capacidade De armazenar. de armazenar e fazer isso virar inteligência, para virar jornada. Não adianta ter os dados e não saber usar. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui do ponto de vista prático, o que significa jornada. Há 20 anos atrás, você ia a um restaurante, o cara te dava uma caderneta na hora do almoço, você batia um carimbo, quando você conseguia 10, você ganhava uma refeição, certo? Quantas vezes vocês foram a um restaurante, receberam uma com o primeiro carimbo e jogaram fora aquilo? Inúmeras vezes. Então, existe um desperdício de tempo, dinheiro, um monte de coisa nisso. Não, e guardar o papel também. Agora pensa no meu cupom. O que é o meu cupom? Meu cupom é assim, o Walter compra todo mês. Opa, o Walter deu uma desaparecida, automaticamente o Walter recebe um cupom, eu trago de volta, o Walter volta a consumir. E um cupom customizável pra ele, né? Exato. Bom, aí a Malu nunca comprou. Descobri ela, mandei o primeiro. Muito mais caro que o do Walter. O Walter já tá acostumado, eu não preciso incentivar tanto. A Malu nunca entrou na minha plataforma, eu preciso. Olha como eu vou customizando jornada. Deixou de ser o transacional do carimbo. Você nem sabe quem é a Malu ou o Walter que foram naquele dia pra comer no PF e receber o carimbo. Aqui você Tipo, ganhar sabe. a sobremesa quando a pessoa nem come. Exato. Então, se você trata com jornada, você customiza. Então, de fato, o banco precisa ir não em 3 1000 níveis, posições. precisa ir em 1 milhão de posições. Quantos cupons diferentes vocês disparam por dia, assim? É muito customizável mesmo? Eu vou te responder com 2 informações. A primeira que você quer, a segunda a mais interessante. A que você quer é milhares. A mais interessante. Quem faz isso é um modelo de inteligência artificial, não tem um ser humano que encosta um dedo. Entende? Então, assim, se eu sou capaz de transferir inteligência para um modelo, olha como eu ganho essa capacidade de criar jornada e saio do transacional, saio da Ou média. seja, o segredo é você ter uma relação de alta costura com um processo de prêt-à-porter. É isso aí. E é isso que a tecnologia permite. Exatamente. Por isso que não dá pra não falar de tecnologia. Tem gente que fala assim, mas tudo agora... Tem gente que confunde tecnologia com app ou com Instagram. Isso não é tecnologia. Você pode ser uma fábrica que produz celulose e ter uma altíssima tecnologia proprietária. Isso tem muito a ver com a nova economia também. A velha economia é sobre a tecnologia de terceiro, que você pode comprar, você pode comprar, você pode comprar. A nova tecnologia implica em tecnologia proprietária, que não necessariamente é um aplicativo, que não necessariamente é uma fábrica como a da NASA. Mas você tem que ter algo que te permita ter um diferencial para construir essa jornada de uma forma diferente. Senão você volta para o transacional. E ele falou que a inteligência artificial está fazendo isso melhor do que milhares de seres humanos seriam capazes de fazer. Olha que interessante isso. Hoje a minha logística, o iFood entrega 60 milhões de pedidos mês. Nós vamos entregar esse ano 1 bilhão de pedidos na casa dos brasileiros. 1 bilhão. Vocês estão no Brasil todo já? Brasil todo. Todas as cidades acima de 50 mil habitantes a gente tá. Vocês se lembram daqueles centros operacionais com aquelas televisões? A minha logística é um modelo de inteligência artificial. Criado lá dentro, evidentemente. Não comprado dos outros. Ele toca a minha logística totalmente. E o que ele faz que é o mais importante? Ele faz com que o principal problema econômico do delivery de comida, que é o preço logístico, que você compra uma comida de R$50 em média, ganha 15% de comissão, isso vai te dar mais ou menos quase R$10, só que custa R$10 pra você fazer uma entrega. Então a conta não fecha. Uhum. O modelo de inteligência artificial faz o quê? Ele cria essa roteirização em que uma mesma pessoa, numa mesma rota, entrega 4 pedidos. Pega em 4 restaurantes e entrega em 4 pessoas. Exato. Você só consegue fazer isso com inteligência artificial. Usando o mesmo frete, né? Tipo isso. Exato. A mesma... Uma coisa que é muito importante a gente entender, e talvez os nossos ouvintes ou espectadores estejam se perguntando, né? É assim, muito bem, a inteligência artificial está assumindo papéis que antes eram nossos, e o que cabe a nós? Então, é importante a gente dizer, pelo menos a minha visão, acho que você concorda, é que a inteligência artificial não veio para roubar emprego, veio para devolver nossa humanidade. E isso é um assunto muito importante, apesar de muita gente ser, vamos dizer assim, pessimista. Eu sou muito otimista porque eu digo o seguinte, a inteligência artificial veio para devolver a nós a capacidade de sonhar, imaginar, ousar, porque isso é humano. Então, se hoje um médico tem a capacidade de pegar uma ressonância magnética minha e comparar com 2 milhões de outras enquanto ele conversa comigo,
porque a inteligência artificial permite isto, Liberou o tempo dele pra sobra isso. tempo ele perguntar como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo àquela doença, a ser mais humano. Quando você tiver nas ruas carros autônomos, vamos dizer assim, que se autodirigem, o que o carro está dizendo para você é o seguinte: você fica fazendo texto enquanto tu dirige, faz assim, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com o seu filho, leia um romance, seja humano. Bom isso. Porque levar você daqui para lá com mais segurança, eu levo, não tem problema. Então, o que cabe a nós e aos nossos filhos na educação? Trazer de volta a imaginação perdida. Ou seja, se em 1969, quando o homem foi para a Lua, nós já tivéssemos a inteligência artificial, nós íamos chegar lá mais rápido, mais barato e com mais eficiência. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ir para a Lua, pensado, imaginado, querido ir para a Lua. Então, o que fez pessoas se jogarem num barco, numa caravela em Portugal, sem saber onde iam parar, é a mesma coisa que fez a gente querer ir para a Lua. Este é o lado humano que a gente, desde a Revolução Industrial, perdeu, ficou em processos, ficou servindo de máquina, e agora que vem a inteligência artificial é que nós vamos poder exercer a nossa humanidade. Ela vai Muito liberar bom. o tempo do ser humano, Muito né? bom Porque se antes, pegando lá a primeira Revolução Industrial, a segunda, o ser humano estava preso em tarefas repetitivas e fazia aquilo o dia inteiro, agora teremos máquinas para fazer isso pra gente, e essa atividade criativa, que só o homem é capaz de fazer da maneira que faz hoje, a gente vai ter mais tempo para poder fazer esse tipo de coisa. Agora, a gente vai ter os neoludistas, né? Ou seja, aqueles mesmos que quiseram quebrar as máquinas na primeira Revolução Industrial vão vir aqui falar, Os nossa, teres isso é um mecânicos, absurdo. né? Exatamente. Agora, um ponto interessantíssimo disso que o Walter trouxe é o dilema ético. Os novos dilemas éticos começam a surgir. Ou seja, quando eu, médico, tomo uma decisão, sou eu tomando essa decisão e eu respondo por mim. Quando o modelo de inteligência artificial toma a decisão, quem responde por ele? Foi o cara que codou? Tem que haver uma nova regulamentação. Tem total. E aí tem uma questão ética que é. Eu gosto muito desse exemplo, que a Malu tá dirigindo um carro, bebeu, atropelou uma pessoa. Malu vai presa, certo? Mas sempre tô sendo presa nesse podcast, é inacreditável. Eu vou te Walter soltar. não tá nem Eu vou te entendendo. soltar. Para agora. de beber, Malu. Aí a Malu trabalhou um monte, comprou o carro, driverless que o Walter acabou de mencionar. Entrou no carro. Malu bebeu, não tem problema beber no carro driverless, certo? Certo. Chegou, teve um problema. Tá passando uma velha e uma criança numa rua. O carro vai ter que escolher uma pra matar. Quem que ele mata? Você sabe que Um isso novo traz... dilema ético. Isso Meu Deus, traz- e eu tava dentro do carro. Eu ia presa de novo. Não, mas Não, a você pessoa não tá Gente do dirigindo. A pergunta que fica é o seguinte: o carro já tem que ter o algoritmo do Sim. carro Tá já pronto tem que pra ter isso. decidido para saber isso. Enquanto que nós tomamos as decisões na hora, a inteligência artificial exige Já está decidido. uma decisão anterior, né? Você tá codando. O que você vai codar lá? Né? Isso. Você vai Processa- codar que mata processa um aqui. velho ou uma criança? É, Um depende. cachorro ou... Uma pessoa. E aí? Isso, Como é que você ou toma? joga o carro no viaduto e morre você. Exato. Exato. Quem decide isso? Você decide. Quando o carro vai decidir, alguém decidiu antes.